Olá pessoal, tudo bom, gente? Vou fazer mais um vídeo para vocês aqui. Para quem quer saber, perguntam bastante sobre esses dois carros que a gente tem, a Land Rover e a Volvo. Então aí eu estou fazendo rapidinho o vídeo, porque tá com uma cara que vai cair um pé d'água. Eu comecei a lavar elas agora, não deu para terminar a lavagem, tá até um pouco molhado que elas estão pingando água. Mas eu resolvi parar a lavagem e fazer o vídeo para vocês, porque senão daqui a pouco a gente fica sem vídeo, sem nada por causa da chuva. Então eu vou mostrar rapidinho um comparativo para vocês entre as duas, tá? Depois eu vou fazer um vídeo individual de cada uma, mostrando detalhes, como o que funciona, o que não funciona, tá? Mas eu queria primeiro mostrar para vocês um comparativo entre as duas, porque são carros muito parecidos e ao mesmo tempo muito diferentes, tá? A Land Rover é uma Land Rover Discovery S 4.0 V6, ela é 2007, tá? Esse carro aqui, por acaso, ele é blindado, tá? Então isso acaba mudando algumas coisas nela, mas ela é um carro que é blindado, tá? Já a Volvo não. A Volvo é uma 2.9 biturbo, 6 cilindros biturbo. Ela é 2005, se não me engano, acho que é 2005 ou 2006. Mas é um carro de mesma geração as duas, tá? São carros que foram feitos na época para o mesmo público. A Volvo tem 7 lugares, a Discovery, a minha não tem, mas também tem a versão de 7 lugares, tá? A minha, como é a Discovery S, é a mais simples, o pessoal fala, né, a mais peba delas, ela não tem, a minha é só 5 lugares. Eu comprei ela, porque na época não tinha necessidade nenhuma de 7 lugares. Mas assim, são carros muito diferentes. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês por que elas são diferentes. Que é engraçado que até a cor das duas hoje tá quase igual. Pondo do lado, parece que é a mesma cor. Acho que na câmera vocês não vão conseguir ver. O prata da Discovery parece um pouquinho mais azulado do que o prata da Volvo, mas as duas são tão parecidas que até a cor parece igual. As duas têm detalhes pretos não pintados nos para-choques, tem frisos laterais pretos, olha lá, friso na caixa de roda, friso na lateral, os espelhos não são pintados, maçanetas não são pintadas. Eu acho lindo esse carro, a Land Rover, ela é linda, ela é que nem eu, bonita mas ordinária, mas olha, as caixas são pretas, o friso dela é aqui embaixo, mas também o espelho não é pintado, maçaneta não é pintada. São carros muito parecidos. As duas têm, olha lá, a tampa traseira bipartida, que abre metade. Olha lá da Volvo. Da Land Rover tá fechado aqui, a gente abre aqui. Ela recolhe. Aí vira um belo porta-malas, né? Já a Volvo está com os 7 bancos abertos, bancos traseiros abertos. Então o porta-mala fica um pouquinho menor. Isso aqui é a cobertura aqui de cima. Ela fecha ali assim e desce para cá. Mas só funciona quando esses dois bancos estão reclinados. Aí ela fecha aqui, ó. Ela fecha embaixo. Ela tem aqui uma travinha, né, que abre, ó. E fecha. Você bate aqui, ó, ela fecha também. Já a Land Rover, eu acho que ela tem uma solução de desenho bem legal, que é esta tampa aqui, ó, vocês conseguem ver, que ela faz tipo um L, que é um carro, uma coisa bem característica desse carro. Aí você pega aqui, você fecha, ela é manual, essa aqui é elétrica, você aperta o botãozinho, ela solta. Fecha aqui. Então, como vocês podem ver, são carros de porte semelhante, tamanho semelhante, motorizações relativamente semelhantes. A Land Rover parece um pouquinho mais alta, mas de tamanho, de tudo, não é muito diferente. Vamos lá, vamos começar a ver o que elas têm de diferente e tem igual. Essa aqui, como eu falei, é um 2.9 biturbo. Ela tem 2 turbos, ou seja, são 2 turbinas para quebrar ao invés de uma. Ela é um biturbo. Essa daqui não, essa aqui é um V6 aspirado, normal, 4.0. Esse V6 daqui é um motor Ford Colony. É o mesmo motor que a Ford usa desde 1960 e pouco em vários carros, tá? Esse motor saiu na Ranger aqui no Brasil, então é um motor, quer dizer, não é o motor da Ranger. Quem falar para vocês que é o mesmo motor da Ranger, não é, é o mesmo bloco da Ranger.
Tem bastante diferença, mas assim, é um motor que tem manutenção teoricamente mais fácil do que da Volvo. A Volvo está com 2.9 biturbo, tá? 6 cilindros também. Aqui é um V6, aqui é um 6 em linha, tá? A Land Rover tem acho que 220 cavalos de potência e 30, não sei os números de cor, mas 30 e poucos quilos de torque. Ao passo que a Volvo, esse Volvo biturbo, ela tem acho que 286 ou 200 e alto, quase 300 cavalos de potência. E tem muito mais torque, ela tem quase 35, 36 quilos de torque. Ela tem mais potência e mais torque que a Land Rover, tá? O que mata neste carro? Câmbio. Esse aqui tem um câmbiozinho de 4 marchas só, um câmbiozinho bem ruinzinho. Já a Land Rover vem com o ZF, o 6HP, que é um câmbio ZF de 6 marchas, que é um câmbio muito, sim, eu falo 10 vezes muito, que é um câmbio muito bom, que não costuma dar problema, tem peça, não é um câmbio difícil de arrumar, tá? Já essa daqui não, essa aqui tem um câmbiozinho bem problemático, e você vê, você tem muito mais potência do que na Land Rover, num câmbiozinho menor, um câmbiozinho teoricamente menos marcha. Então força mais o câmbio, esse câmbio aqui costuma dar muito problema. Aliás, essa unidade, a minha, já teve o câmbio trocado. Não por mim, tá? Pelo antigo dono. O antigo dono já trocou o câmbio dela, que deu problema. Comprou um câmbio novo, usado, enfim. Então a minha já teve o câmbio trocado. Já a Land Rover não. A Land Rover ela tá original, câmbio original, motor original. Tá? Agora, eu sempre brinco, né? Acho que eu vou falar até o título do vídeo. Brutas, mas nem tanto. Você vê esses carros grandes, pensa com carros brutos. Principalmente a Land Rover. Isso é o maior, eu brinco, é a maior mentira que as pessoas podem achar, comprar um carro desse, achar que são carros brutos. Tá? Não são. A diferença é que a Volvo, ela não te engana para dizer que é um carro bruto. Olha lá, por dentro, a minha interior preto. Tá? Eu acho que a grande questão desses carros é isso. O quanto eles parecem uma coisa e são outra. Tá? A Land Rover, por exemplo, você dirige a Land Rover, eu pessoalmente adoro dirigir esse carro, amo dirigir esse carro, tá? E você tem, quando você dirige ela, depois a gente faz um vídeo andando com ela para vocês entenderem. Você tem uma posição de dirigir muito mais alta do que a Volvo. Aí abriu. Uma posição de dirigir mais alta, porque ela é mais alta que a Land Rover é mais alta que a Volvo. Ela tem uma suspensão, ainda mais a minha, que é a suspensão de molas e amortecedores, não é uma suspensão de bolsa. Então ela tem uma pegada bem bruta, parece um caminhãozão. Já a Volvo não. A Volvo é um carro extremamente fino, refinado, leve, macio. É um carro uma pegada muito mais urbana, muito mais estradeira do que a Land Rover. A Land Rover, ele é um carro que tem uma pegada, uma dirigibilidade muito mais de off-road mesmo, de Jeep, de caminhonete. Isso daqui não, você dirige ela tem uma dirigibilidade, parece um automóvel tão leve, macio, ágil. Motor biturbo, quer ver, ó, são 6 cilindros. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coletores, turbinas ficam ali atrás. Com esse motor turbinado, ela é muito ágil, muito rápida, muito direção leve, lógico. É um caminhãozão enorme. E ela é muito diferente da pegada da Land Rover, que tem uma pegada muito mais bruta, muito mais de caminhão, de caminhonete mesmo, ó. Detalhe da blindagem, você consegue enxergar aí, que é a chapinha da blindada, blindadora Master. Essa Land Rover não, a Land Rover ela tem uma pegada de dirigibilidade muito mais rústica, muito mais bruta. E é isso talvez que seja o grande, vamos dizer assim, o grande pênalti desse carro, tá? Porque você compra um carro desse achando que você está num tanque de guerra indestrutível. Ainda mais a minha, blindada. Imagina, pegar um carro desse, pesa acho que 2.300 quilos, blindado, com essa pegada rústica, bruta. Você acha que você está E ela não é o que ela parece ser. Ela não é um carro extremamente resistente, Ela não é nada refinado e ao mesmo tempo ela não é um carro robusto. Esse carro aqui, ele tem, não este, mas as Land Rovers, as Discovers, tem problema crônico de bandeja. Então ela tem bandeja embaixo, bandeja em cima, tem 4 bandejas na frente, 2 de cada lado. As buchas de bandeja, pivô de bandeja estouram, porque o carro é muito pesado. Então você acha que você está com um carro com uma suspensão,
com uma robustez muito grande, não é. A suspensão dela é relativamente frágil, tá? Quando eu comprei este carro aqui, depois eu vou falar melhor no vídeo dela, tá? Eu comprei este carro, apareceu no negócio, não era um carro que eu estava procurando. Mas apareceu no negócio, eu acabei pegando. Ó, ela está com, vamos ver, 102.507 quilômetros, tá? Tem a luzinha do freio, tem a luzinha da porta, a luzinha do cinto acesa. Mas ó, é um carro que funciona, tem aqui, tem uma telinha. É um carro bem gostoso, tá? Eu pessoalmente gosto muito desse carro. Mas quando eu comprei, eu só peguei este carro porque eu não era um especialista, aliás, que não sou até hoje, tá? Um especialista que entende muito de Land Rover. Mas me falaram que a Discover era uma das melhores Land Rovers que tinha, em termos de espaço, de conforto, de manutenção. E especificamente esta versão que eu peguei, que é a 3, desculpa, a Discovery 3S, com motor 4.0, com motor Ford. Então eu falo, não, esse carro é motor Ford, esse carro tem correia de comando, não tem correia dentada, não tem que trocar correia. Este carro não precisa não precisa descabinar ele para fazer nenhum tipo de manutenção, a não ser uma manutenção muito grave, mas manutenção de rotina não precisa descabinar. É um motor da década de 60 da Ford, então foi um dos últimos carros que usou esse motor. Então todos os defeitos crônicos, problemas, já haviam sido sanados ao longo do tempo. Então era um motor falaram que para mim era um motor extremamente confiável nesse câmbio ZF 6HP, que é um câmbio virtualmente indestrutível. E me falaram que a suspensão dela tinha plano de bandeja, ok? Toda Land Rover tem plano de bandeja, mas que ela não usa molas, ela usa molas e amortecedores comuns, ela não usa bolsa. Ela, por não usar bolsa, você não tem problema de estouro de bolsa, problema de compressor, que é muito caro. Então todo mundo me falou que era um carro que, se você comprasse, era um carro para rodar pro resto da vida, que nunca ia te deixar na mão. Tirando a questão do consumo, que um V6 pesado desse, blindado, vai beber, e realmente ela bebe, tá? Mas era um carro que não ia te deixar na mão. Então eu acabei comprando, paguei um preço relativamente barato na época por ela. Peguei este carro, está só saindo água aqui. E eu dei azar. Eu comprei este carro com 98 mil quilômetros. Carro de segundo dono, com todo o histórico de revisão, enfim. Era um carro muito acima da média na época. E eu comprei este carro, depois no vídeo dela eu vou explicar com detalhes. Mas eu comprei este carro, rodei uns 3 mil quilômetros com ele, um ano e pouco, e estourou o motor. Quem me acompanha já há mais tempo, o Instagram, viu que esse carro estourou o motor, que estourou a correia de comando, a corrente de comando, que era uma coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer num carro com menos de 100 mil quilômetros. Na verdade, ela estourou com 99.900 e, sei lá, uns 10, 15 quilômetros antes de fazer 100 mil quilômetros. Aí estourou a correia de comando, teve que mandar para a oficina. Até um abraço para o Walter, meu amigo Walter, lá da Trophy, fazer uma propaganda aqui para ele. O cara é muito bom, sensacional, especialista em Land Rover. E esse carro ficou um ano na oficina, fazendo motor, arrumando motor. Eu já tinha gasto um bom dinheiro antes da primeira revisão dela, tinha detalhes de freio para fazer, enfim, coisa de desgaste. Então eu já tinha gasto um dinheirinho razoável nela, tá? Aí me explodiu o motor. Moeu o motor dela, tive que fazer motor completo. Parte de cima, trocar válvula, cabeçote, mexer na parte de baixo do motor. Enfim, ficou um ano, gastei quase outra Land Rover para fazer esse motor. E esse motor agora tá perfeito, rodando. Aí de uns tempos para cá, que eu falo que do ZF, o 6HP, que é um câmbio indestrutível, de um tempinho para cá esse carro começou a dar uns trancos no câmbio. A questão de uns mil e poucos quilômetros, ele começou a dar uns trancos nesse câmbio. Não sei se de ficar tanto tempo parado, enfim. Vai estourar uma hora, tá? Às vezes quando ele dá uns barulhos estranhos, vai estourar uma hora esse câmbio. Então eu tô vendo uma hora que tinha um tempinho, levar esse carro de volta lá pra Trophy, pro Walter, pra ele dar uma olhada no câmbio, rezar para que uma troca de óleo resolva. Senão, acho que a gente vai ter que abrir o câmbio desse carro também. Então é isso que eu falo de Land Rover. É um carro muito bom, mas esse carro já tinha problema elétrico, já tinha problema de freio. Ele tem a bomba de vácuo do freio que deu problema. Tem problema de bandeja, estourou o motor, agora estourou câmbio. A minha não tem, mas é um carro que tem muito problema de caixa de transferência, tá? Então o pessoal fala, Land Rover é ruim? Não, o Land Rover não é ruim. O Land Rover é um bom carro.
Mas tem que entender que ela não é o tanque de guerra que vocês imaginam. Ela é um carro relativamente frágil. Suspensão dela não é um trator, o motor dela precisa de cuidados, o câmbio, enfim, os apelidos são ZF, eu dei azar, mas a suspensão e motor dela é um problema crônico. Se for a diesel, então, ela tem aquele motor que quebra e vira brequim, então é um problema mais grave ainda, tá? Então assim, você recomenda o Land Rover? Cara, eu recomendo o Land Rover para quem gosta de Land Rover, para quem gosta de carro. Mas saiba que não é um Toyota, não é um Honda, você vai se aborrecer. Eu acho que o grande problema desta Land Rover é baixa qualidade de construção, tá? Que agora, comparando, que é exatamente o contrário deste carro. Essas Volvos, tá? O pessoal tem muito preconceito com Volvo, e eu queria aqui meio que desmistificar um pouco isso, tá? Essas Volvos aqui, elas têm, acho que o grande calcanhar de Aquiles dela é o câmbio, tá? Esse câmbio de 4 marchas desse carro, tanto que as versões mais novas dela já vem com câmbio novo, acho que de 5 ou 6, mas essa aqui é uma das primeiras que veio com câmbio de 4 marchas, é um câmbio ruim, tá? E não é que eu tô falando que é um câmbiozinho ruim, é um câmbio ruim, com R maiúsculo, R grande, é um câmbio ruim. Ele é um câmbio lento, ele é um câmbio mal escalonado, que não aguenta a potência, não aguenta a porrada do motor. Então assim, de cada 10, 11 vão quebrar o câmbio desse carro, tá? Então tem que ter em mente que uma hora, se você tem um carro desse ou quer comprar um carro desse, se ele já não estourou o câmbio, uma hora vai estourar. Por outro lado, tem a grande vantagem, tá? Se não me engano é um câmbio Aisin de 4 marchas. É um câmbio Aisin de 4 marchas, cuja manutenção veja, manutenção de câmbio automático nunca é barato. Mas considerando que é um câmbio automático, é um câmbio automático cuja manutenção é viável de fazer. Não é um ZF8, não é um desses câmbios mais complicados de manutenção. Logicamente, você vai pagar mão de obra, tem que descer motor, descer câmbio, as peças não são caras, mão de obra especializada, você vai gastar um valor considerável. Mas não é algo que inviabilize. Logicamente, você tem que ter um pouco de paciência e de preparação para entender que você vai gastar um dinheiro com ele. Mas não é um problema. Acho que o grande problema desse carro realmente é o câmbio. E essas Volvos dessa geração, não esta XC, todos, a XC90, a 70, os S40, a S60, as peruas, todos dos primórdios da tecnologia embarcada. Então você pega essa geração de carros, do começo da década de 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, compara com as anteriores a eles, que é as que eu tenho, as 98, 97, década de 90 em geral, esse carro tem uma tecnologia eletrônica embarcada, mas assim, infinitamente maior do que a dos voos mais antigos. E isso ao longo do tempo gera desgaste, gera problema. Então é um carro que com o tempo, se não tiver bem cuidado, ele tem alguns probleminhas elétricos, tá? Então você vai ter problema de sensor de, enfim, tudo que você pode imaginar. Mas é um carro que, no geral, é um carro muito bem construído. Se você vê a qualidade de portas, de material dela, compara, por exemplo, com a Land Rover, esta Volvo, não só esta, tá? Volvo em geral, é um carro de qualidade de construção, mas assim, é infinitamente melhor do que Land Rover, considerando que a gente está falando de duas marcas que são marcas premiums, tá? A gente tem aqui uma pequena, talvez um desequilíbrio, porque a XC90, que é esta daqui, ela era na época a top de linha da Volvo. De todos os carros da Volvo, ela era, quantos quilômetros ela tá? Vamos ver, 105 mil. Ela era na época a top de linha da Volvo, era o carro, olha lá, bateu, pegou, ela era o carro que era, enfim, o top da Volvo. Ao passo que a Land Rover, a Discovery, que está aqui do lado para vocês verem, a Discovery não era a top de linha da Land Rover, e a minha Discovery é a mais básica das básicas. Então assim, em termos de luxo e acabamento, obviamente esta Volvo, a volante de madeira, painel de madeira, enfim, ar-condicionado também tem automático, mas tem todo esse rádio grande com uma disqueteira para 6 discos. Você pega no painel aqui, ó,
computador de bordo, onde você pode mexer. Tá vendo da porta, tem computador de bordo. Tem um monte de coisas que esta Land Rover, por ser a básica, não tem. Lembrando também que a Land Rover ultimamente ela meio que deu uma reposicionada no mercado, mas a Land Rover não era a marca premium da linha. O premium dele sempre foi a Range Rover, que você tinha a Vogue, você tinha a Sport, depois veio a Evoque, enfim. As Range Rovers que eram as top de linhas. As Land Rovers eram carros de uso, enfim, carros normais. No Brasil, obviamente, pelos preços absurdos, todos viram carros premium, mas a Land Rover nunca foi pensada para ser um carro tão premium quanto as Range Rovers. A Land não tem teto, esta aqui tem teto, tá? Enfim. Então você vê uma diferença muito grande de acabamento, banco. Essa aqui eu não mostrei para vocês. A Volvo tem, ó, bancos elétricos, ó, funcionando. A minha Land Rover, o banco é manual, tá? Mas eu acho que falando da questão de qualidade de construção, essa Volvo tem uma qualidade de construção que é impressionante. Os materiais, as peças, ela é muito, muito bem feita. O pessoal tem muito preconceito, tem preconceito contra os dois, mas naquela o preconceito é um pouco justificável, tá? Nessa daqui eu acho que não. Qual que é o grande problema da Volvo? E eu posso falar porque eu tenho bastante Volvo, tá? As peças são um pouco caras, são. E isso acabou assustando muita gente que não fez manutenção nesses carros da forma adequada. Então você achar um carro desse um pouco mais usado hoje, é muito difícil pegar com a manutenção em dia. Aí qualquer coisa que você vai fazer que tem que fazer manutenção, acaba ficando muito cara perto do carro, a pessoa não faz. Então o problema não é o carro. O problema desses carros normalmente é o dono. Caiu na mão de um segundo, um terceiro dono, até mesmo um dono comprou ele novo, mas que com o tempo o carro acabou perdendo valor. E a manutenção dele continua a manutenção de um carro novo e acabou não fazendo. Mas hoje eu falo que eu tenho os dois, eu adoro os dois. Tá? São carros que eu acho pessoalmente espetaculares. Mas em termos de confiabilidade mecânica de equipamento, Volvo dá de 10 em Land Rover. O que a Land Rover é boa? E apesar, e voltamos, não é uma crítica, mas é um fato. Como esse carro aqui, ele é um paradoxo. As duas são 4x4 integral, as duas são 4x4 o tempo todo. Só que esta daqui é a AWD, esta aqui é 4x4. Qual que é a diferença? Esta aqui é o integral para cidade, para chuva, para pisos escorregadios. Não é um carro para fazer off-road. Como eu te falei, a Volvo é um carro de cidade, é um carro de estrada, é um carro que foi feito para ser usado pelo consumidor comum, tá? Tração nas 4 rodas para ela. Na Suécia, lugar que tem muito frio, um carro sueco, onde tem aquela neve desgraçada, tração nas 4 rodas segura o carro. Então é uma questão, a tração integral dela, o 4x4 dela, é muito mais uma questão de segurança do que para terreno acidentado, terreno off-road. Se você pensa, vou comprar uma Land Rover dessa, vou botar no barro, capaz dela ir, ela vai. Mas ela não foi feita para isso. Tanto que se vocês olharem dentro dela, eu vou mostrar mais uma vez para vocês, tá? Você tem o câmbio dela, a alavanca desse câmbiozinho chechelento de 4 marchas, tá? Mas ela não tem nenhum controle de 4x4, não tem reduzida, não tem nenhum sistema. Ela não é um carro que tem nenhuma preparação para off-road. Você pega os pneus dela, por exemplo, os pneus dela são pneus de asfalto. Então assim, dá para ir para o sítio, dá para ir para a praia, pegar uma estradinha de terra, uma estradinha com areia, uma coisa leve, dá, ela vai, que é uma maravilha. Mas se você vai para uma fazenda, pegar um off-road um pouco mais pesado, uma lama, enfiou esse carro na lama, você vai ficar, você não vai sair. A não ser que você dê muita sorte, ou seja muito bom de volante, você meter um carro desse na lama, você vai ficar. Ao passo que esta coisa aqui, eu brinco que é uma geladeira tão quadrada que ela parece uma geladeira. Ao passo que isto aqui não. Isto aqui é uma Land Rover. É um carro que foi pensado e feito para off-road e off-road pesado, tá? Vocês veem aqui, ó, a alavanca e a minha, lembrando,
A minha é a Discovery S4, 4.0, 6 cilindros. Ela não tem aqui, ó, tá vendo que não tem nada? O Terrain Response, ela não tem. Ela tem o câmbio normal, ela tem o 4x4 integral. Aqui é o Hill Descent, que ela segura o carro numa descida. E tem o normal e o low, que é o reduzido. Então ela tem um câmbio 6 marchas, 4x4, com controle de descida e reduzida. Não tem todos aqueles como é que é? Os controles eletrônicos que tem as mais top de linha. Que tem para barro, tem para terra, esta não tem. Mas sim, ela é 4x4 do mesmo jeito. Então ela não tem exatamente a mesma capacidade extrema off-road das outras, mas ela esta é um 4x4, tá? É um carro que aguenta um off-road bem mais pesado. Mas aí eu te falo, onde é que vem as incongruências? Aí a gente tem incongruência de projeto. É um carro deste tamanho, o carro tem 4,80 m, pesa 2.300 kg sem a blindagem. Então esse carro meu hoje deve pesar quase 2.500 kg, tá? Que é feito por um 4x4, mas que tem suspensão frágil, principalmente bandejas frágeis, bucha de bandeja frágil, tá? E ela vem de fábrica com pneu de terra, de asfalto. Não é nem pneu de uso misto. Ela vem de fábrica com pneus de uso em asfalto. Então, porra, você tem um carro desse que para fazer um 4x4 pesado, você espera que tenha uma suspensão mais parruda, que não tem. Você espera que seja um carro mais leve, porque quem estudou física sabe, quanto mais peso, mais tração você precisa para movimentar. Se você está num piso de baixa tração, num carro muito pesado, o carro, as 4 rodas vão patinar e o carro não vai sair do lugar. Por isso que a grande vantagem dos Jeeps no off-road é eles serem leves. O carro, quando leve, quanto de menos tração para poder sair de uma situação de atoleiro. Então é um carro muito pesado, com uma suspensão frágil e com pneus de asfalto. Ou seja, dá para. Eu inclusive queria fazer neste carro uma preparaçãozinha para off-road. Queria botar um par de farol na frente aqui. Queria trocar os pneus dela. Mas voltamos, não é um carro que você possa comprar ele hoje e botar numa trilha pesada para usar. Você vai precisar fazer uma adaptação no carro. Não é muito, mas vai. Tá? Voltamos. Este daqui, ainda assim, mesmo do jeito que está, é infinitamente mais capaz do que aquele num terreno acidentado no off-road. Esse carro tem uma coisa, vou mostrar para vocês, que eu acho que também é uma das estupidezes. Você pega aqui a palheta, vocês conseguem enxergar? Deixa eu ver aqui o vídeo aí. Ó, bate aqui, ó. Nenhuma das palhetas dela levanta. Porra, é umas coisas que a gente vê. Ó, você pega aqui, ó, e não fica, tá vendo? Não fica. Você pega da Volvo, ó que maravilha. Entendeu? Da Land Rover não fica. Mais diferença entre elas, da potência. Este aqui na estrada é um canhão, essa daqui vai. Ela tem uma potência só suficiente. Você fala 220 cavalos? 220 cavalos não é pouco. Mas não é um motor muito eficiente que entrega essa potência toda num regime de giro normal, tá? Então ela tem a potência em regime de giro um pouco mais alto. Então assim, pega uma subida, alguma coisa, ela sente muito mais que a outra, até porque 2.500 quilos contra 1.800, a gente tá falando de quase 500, 600 quilos de diferença de um carro para o outro, tá? 280 cavalos com 220. Então assim, é um carro que tem um desempenho ok, na estrada vai. Agora, eu acho que o grande calcanhar de Aquiles das duas, que é exatamente igual, que eu não consigo entender, mas é exatamente igual, é o consumo. Elas bebem gasolina demais. 4,5 na cidade, e nenhuma das duas faz mais do que 8 na estrada. É 7,5, 7,6. Se você for sem ar-condicionado, pé leve, mas bem plana, faz 8, 8,1. Aquela ali, eu acho que não consigo nem fazer 8 com ela. Então assim, elas gastam muita gasolina pro carro que são. Então você pega uma viagem que você vai rodar 800 quilômetros, você vai gastar 100 litros de gasolina. Com a gasolina hoje é quase R$6.
você vai gastar 70, 80 centavos o quilômetro com um carro desse. Então uma viagenzinha de 800, 1000 quilômetros, que eu faço muito, 800 quilômetros, 1000 quilômetros eu faço com uma certa frequência. É uma viagem que você vai gastar 500, 600, 700 reais de gasolina sem muita preocupação. A vantagem da Land Rover é que ela tem um tanque de 80, acho que 82, 80 e poucos litros. O tanque dessa aqui é 70 ou 75, 70 e pouco. A Land Rover tem acho que uns 12, 13 litros a mais. O que na estrada te dá uma autonomia muito maior, tem mais de 100 km a mais de autonomia com ela. Mas voltamos, é um carro que você a cada 400 km tem que abastecer, parar para abastecer. Às vezes eu saio de São Paulo, vou para Curitiba com ele, eu saio de Curitiba, enfim, São Paulo, Curitiba, vice-versa, que são em torno de 400 km, é um tanque. Essa aqui chega na reserva, luz acesa, aquele ali chega num quarto, que tem, obviamente, 12, 13 litros a mais, né, porque ela é mais econômica. Então, assim, acho que o grande pênalti desses carros é justamente a questão do consumo. Mas fora isso, são carros bons, tendo em vista que a manutenção é cara. Agora, meu gosto pessoal, e assim, gosto é gosto, eu se fosse para comprar uma só, eu compraria a Volvo. Eu acho que essa Volvo é um carro muito subestimado, tem pouco, muita gente fala mal, mas a gente tem medo. É um carro muito subestimado, ao passo que a Land Rover é um carro que você tem bem mais, então tem bem mais gente falando, mas é um carro muito mais problemático. Então assim, eu gosto, adoro esse carro, mas é um carro que não é um carro para qualquer um. Ao passo que essa Volvo, eu comprei essa Volvo aqui numa condição de um amigo, depois eu vou falar no vídeo dela. Não era um carro que algum dia eu tinha muita pretensão de ter, ao contrário da Land Rover, que eu sempre quis uma Land Rover, eu acho aquele carro espetacularmente lindo, aquele design quadrado, tipo geladeira, eu acho espetacular, eu sempre quis esse carro. A Volvo não, a Volvo foi um carro que aconteceu, o carro que me escolheu, não fui eu que escolhi o carro, ao contrário da Land Rover, né? E assim, a Land Rover para mim foi não vou dizer uma decepção, mas ela não é nada do que eu esperava que ela fosse. Ao passo que a Volvo é muito melhor e muito mais carro do que eu esperava que fosse. Então assim, é um carro que hoje eu adoro, um carro muito bom de dirigir, muito leve de dirigir. Tem esse problema, obviamente, do consumo, tá? E é engraçado que são carros que na época eram carros muito semelhantes para públicos muito semelhantes. O cara que comprava a Land Rover comprava a Volvo e vice-versa. E são carros que entregam coisas completamente diferentes. São carros que têm uma entrega totalmente diferente uma da outra em todos os aspectos. Elas são semelhantes mais ou menos na cor, tá? Elas são semelhantes na cor, no tamanho, mas com propostas diferentes, com características diferentes, com dirigibilidade diferente. São carros muito, muito diferentes. Vocês podem ver aqui, ó, ao quanto a Land Rover é mais alta que a Volvo, mesmo com o rack de teto que eu coloquei. Aquele rack de teto não tinha, eu coloquei. Então assim, basicamente são isso. São dois bons carros. A Volvo muito mais completa, muito mais refinada. A Land Rover um pouco maior e muito mais bruta. São carros muito bons, com propostas muito diferentes, tá? Mas assim, eu gosto muito dos dois. Mas de manutenção um pouco cara. E eu acho de confiabilidade da Land Rover bem crítica. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado, tá? Eu vou deixar aqui vocês olhando para elas. Obrigado, quem gostou segue a gente, tá? Fiquem aí, até logo, obrigado.